Oi, meu nome é Vênus e sou graduada em Engenharia de Bioprocessos na Universidade Federal de São João del Rei. Hoje vou contar um pouco da minha história e de todas as mulheres ao decorrer dos milênios. A mulher no Paleolítico. Uma das mais conhecidas personagens da pré-história é Lucy, a pequena fêmea de Australopithecus afarensis, de 3 milhões de anos, o mais antigo ancestral da humanidade. Os australopitecos eram grupos nômades que exploravam uma determinada região até esgotar seus recursos e posteriormente seguiam para outros locais. Ficou provado que os machos eram bem maiores que as fêmeas. Essa diferença de tamanho sugere que eram polígamos. A primeira representação de uma mulher do Paleolítico foi descoberta em 1864, quando pesquisas arqueológicas descobriram grande quantidade de estátuas femininas, conhecidas como estatuetas de Vênus, e identificaram-na como representações de deusa mãe. As estatuetas de Vênus são uma série de estatuetas pré-históricas de mulheres que compartilham certas características. Eram obesas, grávidas ou extremamente esbeltas com silhueta afinada. As Vênus não pretendem ser um retrato realista, mas uma idealização da figura feminina. A vulva, seio e barriga são extremamente volumosos, de onde se infere que tenham uma relação forte com o conceito da fertilidade. Os braços, muito frágeis e quase imperceptíveis, dobram-se sobre os seios e não têm uma face visível, sendo a cabeça coberta do que podem ser rolos de tranças ou mesmo vários olhos. Revolução Neolítica ou Revolução Agrícola. É a transição do nomadismo para a sedentarização. As sociedades humanas desenvolveram técnicas de cultivo agrícola e passaram a ter condições de armazenar comida, na medida em que a prática da agricultura lhes assegurava uma vida bem mais estável. Outra consequência direta foi o aumento da população humana, que naturalmente formou comunidades e aumentou os conflitos territoriais. Tais fatos destacam a fase de transição da queda do matriarcado e a ascensão do patriarcado, ainda contemporaneamente em consolidação. Papel da mulher na Idade Antiga. Mulher na sociedade grega. Vênus de Milo, a deusa Vênus, é de uma anatomia divinal, daí ser considerada pelos antigos gregos e romanos como a deusa do erotismo, da beleza e do amor. Foi ela que deu o germe das plantas e das árvores. Foi ela que reuniu nos laços da sociedade os primeiros homens, espíritos ferozes e bárbaros. Foi ela que ensinou a cada ser a unir-se a uma companheira. Foi ela que nos proporcionou as inúmeras espécies de aves e a multiplicação dos rebanhos. O carneiro furioso luta, às chifradas, com o carneiro, mas teme ferir a ovelha. O touro, cujos longos mugidos faziam ecoar os vales e os bosques, abandona a ferocidade quando vê a novilha. O mesmo poder sustenta tudo, quando vive sobre os amplos mares e povoa as águas de peixes sem conta. Vênus foi a primeira em despojar os homens do aspecto feroz que lhe era peculiar. Dela foi que nos vieram o atavio e o cuidado do próprio corpo. Mulher na Grécia Arcaica. Foram altamente veneradas pela sociedade em que viviam, pois possuíam um domínio da fecundidade, tendo como consequência a possibilidade de escolher seus parceiros e como teriam seus filhos, além de viver em relativa igualdade de condições com os homens. Com a tomada da Península Balcânica, as mulheres perderam seu espaço com o surgimento da sociedade patriarcal, da qual os homens exerciam seu domínio. Se agregava a filosofia, para reforçar a ideologia de que os homens eram superiores às mulheres, por isso, deveriam submetê-las à sua suposta condição de inferioridade. Mulher na sociedade romana. Colaboravam com o marido na administração da casa, festas e vida pública. Mas a mulher romana estava sempre sob o poder de um homem, fosse ele marido, tutor ou chefe do lar. Sendo assim, as mulheres foram atraídas para um novo credo religioso, cuja ideia central diferenciava-se de outras religiões, no que referia-se à purificação, à castidade e ao celibato.
o cristianismo, que pregava que todas as pessoas eram iguais perante a Deus, fossem elas escravas, homens, mulheres ou crianças. Isto foi entendido por muitas mulheres como uma forma de libertação através de sua elevação espiritual. A mulher na Idade Média. Vênus, de Alexandre Cabanel. O fundo misterioso marcado pelo jogo de luz e sombras adere à personagem um caráter mundano, que exibe sua beleza oculta ao espectador. Seu rosto está coberto pelas sobras, deixando seu olhar duvidoso. Na época medieval, o papel da mulher estava relacionado com a sua posição social, mas, independentemente disso, todas as mulheres viviam subordinadas aos homens e tinham duas funções em comum: a lida da casa e a educação dos filhos. Era inaceitável que uma mulher interviesse política ou militarmente na sociedade, uma vez que essas eram consideradas funções masculinas. A Igreja Católica assumiu uma posição particularmente ambígua em relação ao papel da mulher na sociedade. Se por um lado a comparava a Eva, representação do pecado, e por outro exigia que fosse uma mãe bondosa e carinhosa, assemelhando-se à Virgem Maria. Nesse sentido, a mulher tinha que corresponder a um ideal de mulher caridosa, discreta, prudente e casta. Senão, seria considerada perturbadora à sociedade, bruxa. A mulher na Idade Moderna. O nascimento de Vênus, de Sandro Botticelli. O belo artístico, aquele relacionado à arte. Esta é a beleza nascida e renascida do espírito, e quanto mais o espírito e suas produções estão colocadas acima da natureza e seus fenômenos, tanto mais o belo artístico está acima da beleza da natureza. A mulher desse período conquistou alguns progressos devido ao seu envolvimento na sociedade. Elas desenvolveram o aperfeiçoamento de idiomas, a agricultura, a culinária e a cerâmica. O renascer da mulher e dos questionamentos sobre o funcionamento da natureza. No período, o que se configura como a transição do feudalismo para o capitalismo, as artes, o pensamento e o conhecimento científico em constante mudança, o renascimento cultural. A mulher e a industrialização. A Vênus, de Alexandre Cabanel. Carrega consigo o enigma da sensualidade, da representação de uma deusa de aspecto mais mundano. Porém, tal aspecto terreno parece ter passado por tentativas de camuflagem, através da presença de elementos, os anjos, que remetem à ideia de mito e divindade. A Revolução Industrial incorporou o trabalho da mulher no mundo da fábrica de forma subalterna. Separou o trabalho doméstico do trabalho remunerado, fora do lar. Nas fases de crise, substituía-se o trabalho masculino pelo feminino, uma forma de economizar na mão de obra. A questão de gênero colocava-se como um ponto de impasse na consciência de classe do trabalhador. Dessa forma, a configuração familiar mudou. A mulher passou a fazer parte da parcela economicamente ativa da família, o que fez crescer os conflitos sociais. Revolução Francesa e Feminina. A Revolução Francesa foi marcada por intensa participação das mulheres, que representavam diversos grupos sociais. De uma maneira ou de outra, elas lutaram para modificar a realidade feminina. Algumas através da pena ou da palavra, e a maioria com seus gritos nas tribunas da Assembleia e das sociedades populares, ou com suas manifestações nas ruas. Mesmo excluídas de representação política desde o início dos trabalhos da Assembleia, as mulheres se faziam presentes. Além de fiscalizarem os trabalhos dos deputados, elas eram porta-vozes dos acontecimentos, tendo a missão de informar a população das decisões políticas. Outras atuações femininas na Revolução Francesa foram a defesa dos direitos políticos das mulheres, o divórcio e a educação feminina. Um movimento feminista no mundo. Após a Revolução Francesa, os movimentos feministas ganharam força pelo mundo. Feminismo é um movimento social que defende a igualdade de direitos e status entre homens e mulheres em todos os campos. Nos Estados Unidos e no Reino Unido,
O movimento ganhou força por volta do século XIX. Em Nova York, surgiram as convenções de mulheres na luta pelo abolicionismo. Após a Segunda Guerra Mundial, o feminismo vem à tona para reivindicar a liberdade feminina em relação ao seu corpo e pensamento, oprimidos por uma cultura extremamente masculina. Entre elas estavam a luta pelo aborto, igualdade salarial e o acesso a todos os cargos ocupados exclusivamente pelos homens. Os movimentos dos anos 60 aos 80 são baseados na questão da inferioridade feminina. Grandes intelectuais e líderes feministas buscam o fim da discriminação de gênero. O protesto da queima dos sutiãs foi um marco da busca pela renovação da ideologia social no momento. Em 8 de março de 1857, as operárias têxteis de uma fábrica de Nova York entraram em greve ocupando a fábrica para reivindicar a redução do horário de mais de 16 horas por dia para 10 horas. Essas operárias, que recebiam menos de um terço do salário dos homens, foram fechadas na fábrica, onde ocorreu um incêndio e cerca de 130 mulheres morreram queimadas. O dia 8 de março passou a ser o Dia Internacional da Mulher. Movimentos feministas do Brasil. A história do movimento feminista possui 3 grandes momentos. O primeiro foi motivado pelas reivindicações por direitos democráticos, como o direito ao voto, divórcio, educação e trabalho. O segundo foi marcado pela liberação sexual, impulsionada pelo aumento dos contraceptivos. Já o terceiro começou a ser construído pela luta a caráter sindical. 1907, em São Paulo, a greve das costureiras foi um ponto inicial para o movimento por uma jornada de trabalho de 8 horas. 1917, o serviço público passa a admitir mulheres no quadro de funcionários. 2 anos depois, a Conferência do Conselho Feminino da Organização Internacional do Trabalho aprova a resolução de salário de igual para igual. 1932. As mulheres conquistam legalmente o direito ao voto, com o Código Eleitoral. Apesar da importância simbólica dessa conquista, foram determinadas restrições para o exercício desse direito. Foi só com a Constituição de 1946 que o direito pleno ao voto foi concedido. Naquele mesmo ano, a Assembleia Constituinte assegurava o princípio de igualdade entre os sexos, o direito ao voto, a regulamentação do trabalho feminino e a equiparação salarial entre os gêneros. Com a ditadura do Estado Novo, o movimento feminista perde força e só retorna na década de 70. Nessa mesma década foi aprovada a Lei do Divórcio, uma antiga reivindicação no movimento. Nos anos 80, as feministas embarcam na luta contra a violência às mulheres, e pelo princípio de que os gêneros são diferentes, mas não desiguais. Apesar das leis de proteção à mulher já adquiridas, uma pesquisa realizada pela Fundação Perseu Abramo em 2010 aponta que a cada 2 minutos 5 mulheres são espancadas no país. Conclui-se que, apesar de todos os impasses sofridos pela mulher, ela resistiu a todas as opressões e conceitos errôneos, colocando-se em papel de destaque em todas as eras. As Vênus são representações femininas que sofreram modificações ideológicas e sociais de suas épocas, mulheres que deram luz às sociedades e populações mundanas.